Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas e sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Rodrigo Pirajá. Dr. Rodrigo Pirajá é diretor-presidente da São Paulo Negócio e também procurador da Fazenda Nacional de categoria especial e assessor da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo. O tema de nosso programa de hoje, iniciativas para uma cidade inovadora. Bem-vindo ao programa Direito e Globalização, doutor. Obrigado, Martins. É uma alegria recebê-lo aqui e falar de um tema que está mudando a vida das pessoas e a gente não está percebendo. A gente percebe as mudanças, mas não sabe quem está fazendo essas mudanças, de onde elas estão surgindo, com tantas propostas inovadoras para a cidade de São Paulo. Então eu gostaria, em primeiro lugar, falar um pouco sobre a São Paulo Negócio, a empresa que o senhor preside. Pois não. A São Paulo Negócios é uma empresa que foi normativamente criada em 2007, começou a operar em 2010, ainda com um objeto mais restrito, um objeto para estruturar, modelar projetos de concessão e parcerias público-privadas, chamadas PPPs. E a partir de 2013, com a atual gestão, se ampliou o objeto da São Paulo Negócios também para pegar outro modelo de negócios mais inovador. Então, a São Paulo Negócios hoje, além de modelar e estruturar projetos de concessões, PPPs e outras parcerias público-privadas, ela também é responsável por funcionar como uma agência de investimentos da cidade de São Paulo, uma agência que atrai investidores, que recebe investidores, que modela projetos de investimento na cidade de São Paulo. Ela também é responsável por tocar e coordenar o projeto de melhoria do ambiente de negócios na cidade, desburocratização, facilitação de abertura e fechamento de empresas. Ela também é responsável por projetos na área de tecnologia. Então, existe um programa municipal chamado TecSampa, que é coordenado pela São Paulo Negócios. Então, ela é uma agência responsável por estruturar projetos estratégicos para a prefeitura. É uma agência nova, em 2013 é que começou a ser a sua fase mais operacional, com esse objeto mais ampliado. É uma empresa pequena, mas ao mesmo tempo altamente qualificada. Eu sou procurador da Fazenda Nacional, estou cedido para o município, mas como procurador da Fazenda eu já atuei nas ilhas de excelência do Poder Público Federal, junto à Receita Federal, Banco Central, CVM. Fui, como procurador, também responsável pelos pareceres jurídicos do Conselho de Recursos Financeiros. Então, já rodei. Já atuei no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na Câmara de Comércio Exterior, então já rodei muito e confesso que não encontrei ainda uma estrutura de sociedade de economia mista, da administração indireta, tão importante e relevante como a São Paulo Negócio. Já vi grandes estruturas, com muito mais funcionários e atribuições, mas como a São Paulo Negócio, eu confesso que acredito já ser, por si só, uma inovação que poderia ser copiada, por exemplo, por outros entes federativos. O senhor falou várias coisas muito importantes que vamos fatiar um pouco e que despertou minha curiosidade. Em primeiro lugar, é o seguinte, a São Paulo Negócio foi uma iniciativa do município de São Paulo ou advém de uma legislação federal? Não, é estritamente municipal. Estritamente municipal. Isso. É uma agência de negócios. Isso, é uma agência de negócios também com competência para estruturar e modelar projetos. Isso é muito interessante, porque antes de 2013, antes da atual gestão, ela era apenas uma agência de consultoria, era uma espécie de consultoria interna Do prefeito? Do prefeito, da prefeitura, melhor dizendo, tá, né? Que modela e estrutura projetos de parceria público-privada. Eu sou investidor, eu procuro e... Isso, tem um serviço que precisa ser concedido, a empresa vai lá e estrutura o projeto de concessão e de PPP. Entendi. Isso era o objeto até 2013. Com a assunção do cargo pelo prefeito? Ele ampliou o objeto para pegar esses negócios mais
inovadores. Então, a São Paulo Negócios passou a ser também a agência de investimento do município. Isso é muito importante. Por quê? O que eu reparei é que era muito fácil, não fácil, mas um pouco cômodo, a prefeitura estruturar e modelar grandes projetos de concessão e PPP e deixar como se o projeto se vendesse. Era preciso que alguém pegasse o investidor e apresentasse o projeto. Não existia essa ferramenta no município. Com a ampliação da competência São Paulo Negócios, ela estrutura o projeto e vende para o mercado. E apresenta para o mercado. E quem é o parceiro dela no mercado? Quem são? A iniciativa privada. Assim, isso é um outro diferencial da São Paulo Negócios. A São Paulo Negócios é uma estrutura que integra a administração pública indireta, é uma sociedade que não é mista, mas, ao mesmo tempo, ela tem a pegada, ela tem o know-how da iniciativa privada. A iniciativa privada costuma dizer que a São Paulo Negócios é a tecla SAP para a prefeitura. Então, a prefeitura traduz a linguagem do mercado para o poder público e traduz a linguagem do poder público para o mercado. Então, é o interface entre o mundo dos negócios e a burocracia estatal que existe exatamente para fazer a gestão. Exatamente. Ou seja, essa porta de entrada do investidor é a São Paulo Negócios que vai desenvolver tudo aquilo que é compatível tanto com o interesse público quanto o interesse privado. O nosso papel é convergir os interesses. Agora, uma das coisas que foi dita aqui refere-se à parte de tecnologia, que é um ponto sensível. E todo o nosso futuro da cidade de São Paulo, ou do mundo, assim, extrapolando um pouco, está ligado a essa área de tecnologia. No que se refere à tecnologia, o que a São Paulo Negócios está fazendo, está propondo? Perfeito. Excelente questão. Além de muito atual, ela é uma questão talvez que não tenha sido analisada ainda nos seus devidos termos. E eu vou explicar. O primeiro papel que a São Paulo tem no aspecto de tecnologia é que ele é o coordenador do programa TecSampa, que é um programa municipal de incentivo a startups e outros empreendedores no âmbito desse setor tecnológico, né? Então, é São Paulo Negócios que faz todos esses projetos de inovação tecnológica, ou ele é o articulador desses projetos. Um projeto recente que a gente fez foi a chamada Tech Week, a Semana Tech Week, onde o poder público reuniu iniciativas tecnológicas numa única semana. Então, assim como tem a São Paulo Fashion Week, passou a ter a São Paulo Tech Week, é uma iniciativa da prefeitura. Então, o mercado já reconhece na São Paulo Negócios essa parceria de desenvolver projetos com o poder público no âmbito tecnológico. Mas não para por aí. A São Paulo Negócios também identificou que hoje a tecnologia ela é muito disruptiva. Ela mudou a concepção e o modelo de negócios do próprio poder público. Então, o poder público precisa se atualizar e se preparar, não para recusar a tecnologia, mas para abraçar a tecnologia e devolver e utilizar a tecnologia em prol do cidadão, em prol do município de São Paulo. Vou dar alguns exemplos. A tecnologia vai nos permitir dar uma São Paulo mais iluminada. Um dos projetos que a São Paulo Negócios atuou é na PPP da iluminação pública. Já é um embrião da chamada cidade inteligente. A partir da mera iluminância de toda a cidade de São Paulo, você aumenta a segurança pública, você permite outros serviços, você traz o cidadão para a rua. Então, ou seja, a tecnologia não é só trocar lâmpada fluorescente por LED. É muito mais do que isso. É uma porta de entrada para você ter semáforos inteligentes e outros serviços associados. Além disso, nós também temos um projeto, modelamos o projeto submetido à consulta pública, que é do uso da tecnologia para conectar usuários e serviços de transporte individual de passageiros, seja como táxi, seja através do Uber. Essa é outra inovação. Tem uma terceira também, eu podia descrever inúmeras outras, mas tem uma terceira que também está em objeto de credenciamento, que é o chamado
estacionamento eletrônico, a zona azul eletrônica. Imagina o que a tecnologia não vai poder fazer. Eu lhe confesso que muitas vezes, quando eu estaciono na via pública e penso em colocar o zona azul, eu falo, nossa, mas eu vou ficar só 5 minutos, vou comprar 1 hora, vou ter que sair, às vezes na chuva, para pegar, né, um talonário e escrever à mão. Para que isso? A prefeitura passou 5 anos discutindo um modelo de concessão de parquímetro que ia ficar estacionado durante 30 anos. Com a nova tecnologia acabou isso. A gente pode abolir o talão e não necessitar de licitação. Ou seja, qualquer empresa de tecnologia que queira intermediar esse serviço com o cidadão vai poder se credenciar na prefeitura e operar o serviço. Ou seja, muda a forma de relacionamento do poder público com o cidadão e com o poder público no contrato administrativo. Não dá mais para você travar um contrato por 30 anos. O mundo daqui a 5 anos não é mais o mesmo. Não funciona. Não funciona. Imagina a perda de oportunidades que a gente ia ter fazendo uma concessão de longo prazo para algo que daqui a 5 anos já não é mais o mesmo. Até o modelo de transporte urbano vai mudar. Percebe? Daí a disrupção que a nova tecnologia está trazendo e a importância de ter uma empresa como a São Paulo Negócio, que desenvolve modelos inovadores para não repelir esse tipo de inovação, ao contrário, surfar na onda da inovação. Eu vou interromper por aqui, vamos por um intervalo e voltamos já no programa Direito e Globalização. Com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Rodrigo Pirajá, que é diretor-presidente da São Paulo Negócio. No bloco anterior, nós estávamos apresentando a São Paulo Negócio. Agora vamos retomar com uma última pergunta que ficou, que não quer calar. A pergunta é a seguinte: a São Paulo Negócio é uma agência que promove, uma empresa mista, que promove negócio para São Paulo. Eu, como advogado, e os demais advogados estão nos assistindo, até o público que não é advogado, mas uma das grandes dificuldades que todos nós enfrentamos como empresário, como advogado, enfim, é a abertura e encerramento de empresa. É um verdadeiro calvário isso. O que vai mudar? Está mudando tudo, mas o que vai mudar nisso? Muda-se algo, vamos continuar nesse calvário que nós enfrentamos todos os dias. Martins, perfeito.
é outro projeto que a São Paulo Negócios está diretamente envolvida. O que a gente está fazendo na prefeitura? Nós celebramos um acordo de cooperação, um protocolo de intenções com o governo federal e com o governo estadual para integrar os sistemas de todos os entes federativos para que a pessoa, num único portal, numa única entrada, possa ter todo o procedimento de abertura de empresas. Isso parece simples, mas não é quando se trata de estruturas burocratizadas. E aí entra novamente a tecnologia. A tecnologia vai facilitar o processo de abertura de empresas na cidade de São Paulo. Então, nós pretendemos, até junho de 2016, integrar o sistema municipal com o sistema federal e com o sistema estadual. Já estamos em processo muito alargado de integração para que o investidor possa abrir uma empresa entrando eletronicamente num único sistema e obtenha todas as licenças no âmbito municipal, estadual e federal. E mais, nós estamos também com a nova lei de uso e ocupação do solo, que a São Paulo Negócios contribuiu na parte de investimento, nós conseguimos incluir a desvinculação da licença de funcionamento do habite-se do edifício. Então, hoje, para você abrir a empresa, você precisa do habite-se. Não vai ser mais necessário. Você vai conseguir abrir a empresa sem ter o habite-se. E mais, também conseguimos incluir na lei uma classificação de risco. Ou seja, o município de São Paulo vai passar a classificar as atividades por risco e, a partir daí, dar um tratamento diferenciado àquilo que é de baixo risco. Ou seja, atividades de baixo risco, como por exemplo, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, vão conseguir abrir empresa em 5 dias, por causa da classificação de risco. Hoje, por não ter classificação de risco, todos os processos são tratados igualmente. Exato. Agora não. Nós vamos regulamentar o baixo risco na cidade e dar um tratamento e um licenciamento quase automático para as atividades de baixo risco. Gestão de risco é o que a cidade de São Paulo precisa fazer para evitar essa demagogia, como se ela fiscalizasse e conseguisse avaliar tudo ex ante. O que é baixo risco, ou seja, atividade que não tem um grau de periculosidade que necessite de uma avaliação prévia da prefeitura, a gente libera e fiscaliza depois. Uma das iniciativas mais polêmicas dos últimos tempos aí, que tem ocupado manchetes de jornal, televisão, enfim, que tem se discutido, foi uma iniciativa tomada pela São Paulo Negócio, que diz respeito à utilização de tecnologia no setor sensível. Eu me refiro ao Uber. O que é, primeiro, o que é o Uber? Vamos esclarecer esse mistério e aí vamos entrar na polêmica do Uber. Perfeito, Martins. O Uber, ele está inserido naquilo que a gente chama de economia compartilhada, que é outra revolução. Alguns economistas dizem que não mudou nada, mas muda sim muita coisa. O que significa a economia compartilhada? Numa definição um pouco econômica, é você otimizar ativos escassos subaproveitados. Ou seja, até pouco tempo, até hoje, eu acredito, nós vivíamos numa sociedade que primava pela propriedade. Você tinha que ter a propriedade das coisas para usar. Inclusive veículo, que é o caso do Uber, que é do transporte de passageiro. As pessoas tinham a propriedade do veículo. Só que ninguém imagina que pelo menos 95% do tempo do carro que você é proprietário fica ocioso. A partir disso, uma nova economia começou a aparecer, que é a chamada economia do compartilhamento. Ou seja, a pessoa passa a otimizar aquele ativo ocioso que ela tinha. Então, uma pessoa que tinha um carro e que ela só usava 5% do tempo útil do carro, ficava 95% ocioso, ela passa a compartilhar aquele veículo para otimizar a escassez daquele objeto. Então, aquele tempo que ficava 95% ocioso, eu coloco em circulação para utilizar mais. Essa é a lógica da economia do compartilhamento. Você trocar a propriedade pelo uso.
E a partir daí, eu, que sou mero usuário, não preciso mais ter a propriedade do veículo. Se deixa de ser escasso a possibilidade de eu usar o veículo, se eu tenho abundância de usar, se eu tenho variedade na escolha de usar o veículo, para que eu vou ter o meu próprio? Para ele ficar 95% ocioso, eu vou usar algum que já é usado por outros. Eu vou compartilhar esse uso. Isso não só vai permitir um aumento da atividade econômica, porque hoje alguém que tem um veículo ocioso vai poder valorizar o veículo, vai obter renda desse veículo e também vai fazer uma migração de uma sociedade baseada na propriedade para uma sociedade baseada no uso. O que significa o Uber? O Uber nada mais é do que isso. Ele é uma tecnologia, ele é um aplicativo que simplesmente conecta o proprietário do veículo com aquele que quer usar. Então, eu que sou proprietário de um veículo, que ficava 95% do tempo ocioso, se eu souber que tem alguém que quer usar o meu veículo remuneradamente, eu só precisava de alguém que fizesse a interconexão. Esse é o Uber. Ou seja, o Uber é um mero aplicativo que conecta usuários a fornecedores de serviço. E por que isso não deixa de ser uma nova revolução? Não apenas no transporte, mas em diversas outras coisas. Porque as pessoas que tinham um ativo subutilizado passam a ter a capacidade de fazer renda com aquele ativo. Vou dar um exemplo no caso do transporte. O taxista e o táxi é uma profissão, é uma carreira, né? É uma atividade que ele desenvolve 24 horas do dia aquela atividade. Eu, que trabalho o dia todo, mas que tenho a noite ociosa e quero complementar a minha renda, posso, a partir desse modelo, desse novo modelo de negócio, utilizar o meu tempo disponível e o meu veículo disponível para fazer e para complementar um pouco a minha renda. Agora, isso provocou o ingresso do Uber no mercado, provocou um mal-estar muito grande, digamos. O presidente do sindicato dos taxistas, aliado ao outro, a categoria, protestou veementemente, alegando que não se... Primeiro que seria uma concorrência desleal, porque eles não pagariam impostos e que não teriam alvará, que era um serviço clandestino. Como é que o senhor responde a essas críticas? Primeiro, eu tendo a concordar com eles. E por que isso? Porque hoje esse serviço, esse novo modelo de economia, essa economia compartilhada, não tem regulação do Estado. Então, há um serviço regulado, altamente regulado. O serviço de transporte é o serviço mais regulado do mundo, justamente pela sua sensibilidade, justamente pela sua utilidade pública, né? E aí entra um terceiro, inovador, mas que não se submete à regulação estatal e passa a fazer concorrência sem os mesmos ônus e encargos daqueles que hoje estão exercendo uma atividade regulamentada. Portanto, atualmente, há um serviço realmente que ele é irregular, não chega a ser ilegal, mas ele é irregular porque não tem uma regulação do Estado. Então, eu adiro às críticas do serviço estar atuando sem uma regulação estatal. Agora, isso não é motivo para eu proibir e restringir a inovação que esse serviço trouxe. É preciso que eu traga ele para o sistema estatal. É claro que eu preciso regular de forma inteligente. Não é para fazer um novo táxi. É para ter modelos diferentes de transporte em benefício da população. Então, esse modelo inovador precisa ser regulado e autorizado e bem administrado pelo Estado. E por que isso? Porque, na verdade, ele usa a via pública, ele usa a malha viária para explorar uma atividade econômica. E se a gente não regular, ou seja, se o poder público não controlar o exercício dessa atividade, periga ocorrer o que na economia se chama de tragédia dos comuns, que é quando existem bens escassos, como é a rua. A rua é um bem escasso,
quando ele tende a ser superexplorado por aqueles que não têm limite na exploração. O ser humano, o indivíduo, os agentes econômicos também, tendem a tentar otimizar e racionalizar ao máximo a exploração do seu ganho. Então é preciso ter contorno, é preciso estabelecer limites e regulação para que não haja e não incorra naquilo que a gente chama de tragédia dos comuns, que é quando você libera recursos escassos para qualquer um entrar e explorar. Num primeiro momento, isso é muito salutar, mas o resultado final disso é por todos conhecido, é desastroso. E agora, nessa questão concreta, como é que a prefeitura está agindo aqui em São Paulo? Perfeito. O que a prefeitura fez? Ela teve que enfrentar o assunto porque houve um projeto de lei da Câmara que tentou proibir esse tipo de atividade. Isso, me recordo disso. E isso foi, no nosso sistema jurídico, né, uma lei aprovada no parlamento tem que ser sancionada ou vetada pelo Poder Executivo. É um meio que sistema de freio e contrapesos entre Legislativo e Poder Executivo. Então veio para o Executivo esse abacaxi, que era a proibição de uma atividade que se reconhecia como inovadora. O que o prefeito fez? O prefeito sancionou a lei por entender que o PL não proibia a atividade em si. O que o PL proibia era a atividade clandestina, era a atividade marginal, era a atividade negra, era a atividade sem a regulação e autorização estatal. Era essa a proibição do PL. Então o prefeito sancionou, mas ao mesmo tempo constituiu um grupo de estudos coordenado pela São Paulo Negócios para tentar compatibilizar esse novo modelo de serviços com o serviço de táxi. Então, o desafio da São Paulo Negócios foi harmonizar os dois serviços. Há espaço para os dois serviços? Há público para os dois serviços? Há canibalização entre eles? Ou seja, o Uber vai destruir o táxi? Ou, na verdade, é possível que eles convivam harmonicamente? Eu vou ter que interromper por aqui, chamar o intervalo e volto já já e a gente continua nessa polêmica aí que o assunto está interessante. Aguardo vocês no próximo bloco. Com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no terceiro bloco do programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Rodrigo Pirajá. Dr. Rodrigo Pirajá é diretor-presidente da São Paulo Negócios. E nós estamos falando
sobre o Uber e a polêmica toda envolvida nisso. O senhor se referia no bloco passado ao conflito entre o Uber, um possível ou potencial conflito entre o Uber e os taxistas. Quanto de realidade há nisso? Quanto ou há espaço para todo mundo? Perfeito, Martins. Antes, a gente fala muito em Uber, mas, na verdade, talvez fosse melhor a gente falar num novo modelo de transporte individual de passageiro, porque não existe só Uber no mundo. Existem outras operadoras que também podem prestar o mesmo serviço. É que a uberização acabou sendo a denominação, mas, na verdade, não é apenas o Uber. O Uber ficou como máquina Xerox, tudo quando se refere à copiadora, virou a marca. Como Gillette, mas na verdade existem várias, a gente imagina que pelo menos existem 5 operadores que pudessem entrar nesse mercado no Brasil. Agora, em relação à harmonização dos 2 modelos de transporte individual, esse grupo de estudo constituído pela Prefeitura entendeu que há espaço para os 2 modelos, que eles não são concorrentes. Aliás, o CADE, também, que é o órgão de defesa da concorrência federal, também chegou à mesma conclusão. O que nós entendemos é que são serviços distintos e que há espaço para se desenvolver um novo modelo de transporte individual de passageiro que não conflite com táxi. Então, táxi seria um modelo mais público, um modelo mais universalizado, enquanto que existiria um modelo opcional para a população, com menos regulação, com outro tipo de precificação, que talvez pudesse ser uma vantagem para o consumidor ter o direito de escolha. Ou seja, o táxi tem aquela característica mais universal, tem o seu mercado, tem o seu espaço, existe nenhum outro modelo que não concorre necessariamente com o táxi. O nosso papel é justamente fazer uma regulação desse novo serviço que não agrida e que não prejudique e que não diminua a importância do serviço de táxi, que em São Paulo é muito bom. Agora, minha dúvida é, eu nunca usei Uber, ou nunca usei esse sistema, para ser um pouco mais preciso. Como é cobrado esse serviço? Ele é o mesmo preço que um táxi? É diferente? Como é precificado isso? Perfeito. Primeiro eu vou falar o seguinte, o táxi, uma das discussões é essa, é que o táxi tem uma tarifa fixa. Ele tem um taxímetro oficial e que tem uma tarifa que é fixa. Já com a lei federal do Plano Nacional de Mobilidade, já se prevê na lei que a tarifa do taxímetro, ela é uma tarifa máxima. Então, isso é a primeira constatação que a gente tem que fazer. Ou seja, a tarifa do táxi, ela pode ser uma tarifa máxima. É preciso uma regulação que permita ganho por parte do consumidor. Que haja desconto, como, aliás, acontece hoje. Ok? Essa tarifa é regulada. Do Uber, não. O Uber tem um modelo de precificação muito próprio. Qual é a lógica do Uber? Ou desse novo modelo de transporte? Ele quer o seguinte, ele quer garantir que o consumidor tenha um atendimento por um veículo que ele intermedia num determinado tempo. Para isso, ele precisa ter flexibilidade tarifária para que haja vantagem para o motorista em determinados momentos colocar o carro na rua. Então, por exemplo, muito se fala, ou há uma controvérsia muito grande quanto a preços excessivos do Uber. Mas cabe ao consumidor escolher se ele prefere pagar uma tarifa fixa, ou que é regulada, que é do táxi, ou uma mais livre, mas que ele sabe que vai ser atendido em momentos que o táxi não atenderia. Natal, por exemplo, chuva. Ou seja, para fazer um motorista enfrentar um trânsito e dispor o seu carro e atender num tempo oportuno um determinado passageiro, é preciso remunerá-lo adequadamente. Claro. Então, é a velha lei da oferta e da procura. Então, o modelo do Uber precifica através de um aplicativo, o aplicativo calcula esse preço, o consumidor é informado antecipadamente. Isso que eu queria saber. Previamente você sabe... Você tem o direito de ter a estimativa do custo daquela corrida. E aí você opta, quero pagar esse preço esperando só 5 minutos ou eu prefiro esperar 20 minutos e pagar mais barato. Essa opção que esse serviço vem dar ao consumidor. Agora, houve e foi noticiado uma série de conflitos
houve uma festa num hotel em São Paulo, onde os motoristas de Uber foram cercados e houve dano à propriedade privada. No centro da cidade também ocorreu, né, próximo à prefeitura, próximo à Câmara. Continua ocorrendo isso ou, em termos de segurança pública, essa questão foi... Não, não tem ocorrido mais porque o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a prefeitura de apreender os veículos do Uber. Então, isso arrefeceu um pouco o ânimos beligerante dos taxistas. E aí me permita até fazer um adendo a isso. Eu gostaria de dar um conselho para os taxistas. Não resistam, não briguem com a modernidade, não neguem o serviço. Isso é uma evolução que não tem mais retorno. O que vocês têm que defender e nos ajudar é a regular direito esse serviço. Se vocês acham que há uma concorrência desleal, nos ajudem a igualar a concorrência. Aponte onde está o problema. Aponte onde está o problema e qual é a solução. E não apenas defenda uma reserva de mercado, porque acho que isso não é mais viável no mundo de hoje. No mundo da tecnologia isso não é viável, não. Não é viável. Não. Agora, uma outra questão é o seguinte, em termos efetivos, esquecendo o problema de preço, tudo isso é o seguinte, nós temos um problema, um trânsito muito complicado em São Paulo. A atual prefeitura está tomando uma série de medidas, como redução de velocidade, como introdução do Uber, concretamente, de forma objetiva. Isso tem melhorado? Quais são as melhorias que isso tem trazido para o trânsito, para o usuário de carro, ônibus, enfim, do transporte em geral no São Paulo? Perfeito. Primeiro eu vou dar um dado recente e depois eu vou falar desse novo sistema de transporte que tem tudo a ver com o uso excessivo do viário urbano. O primeiro dado é que uma pesquisa internacional recente, que colocava São Paulo como a 7ª capital de maior trânsito no mundo, São Paulo caiu para 58º. 58º? Ou seja, então há um ganho de trânsito absurdo e que nem sempre a população consegue enxergar no seu dia a dia. Isso não é uma pesquisa da prefeitura, é uma pesquisa internacional. E nesse novo modelo de serviços, do Uber ou de outras operadoras, esse viés é a premissa básica. Nós mudamos um pouco o paradigma. O que a gente via é que se discutia o modelo Uber quanto à livre iniciativa ou não de uma atividade econômica. O que nós quebramos esse paradigma? Verificamos o seguinte, olha, a liberdade de iniciativa, ela é quase que absoluta, não é nenhum direito absoluto, mas ela é muito mais ampla quando os meios de produção são privados. Quando você usa a rua para exercer uma atividade econômica, você usa o espaço público para exercer uma atividade econômica, então a livre iniciativa ela deve ser mais controlada, mais limitada. Que é o bem comum de todos. Exatamente. E é isso que a prefeitura está preocupada. A prefeitura não está preocupada em si com a atividade econômica. Isso não é papel dela. O papel dela, sim, é controlar o uso do viário. É incentivar que o uso do viário seja de forma racional. No modelo regulatório submetido à consulta pública pela prefeitura, essa regulação vai incentivar e desincentivar o uso do viário através de preço público. Ou seja, esse transporte, Uber ou outro, vai poder ser prestado de acordo com a política municipal de uso do espaço urbano, de uso do viário urbano. Então, vai pagar um preço mais barato se usar horário alternativo, se prestar serviço na periferia, se o condutor for do gênero feminino. Há uma série, se o veículo for adaptado para cadeirante. Então, uma série de externalidades positivas que nós podemos utilizar na exploração do uso do viário através da regulação desse novo modelo de transporte individual de passageiro. Agora, na sua avaliação, nós estamos caminhando para os minutos finais desse bloco. Na sua avaliação, o trânsito teria melhorado de 7, era 7 pior de São Paulo, era 7 pior. Virou 58ª. O que é um progresso. Agora, não seria um contrassenso o fato que baixou-se a velocidade da cidade, a gente hoje tem vias que é 50 km, 60 na marginal, não seria um contrassenso você baixar a velocidade e melhorar o trânsito? Não, perfeito. Eu não sou especialista no assunto. Talvez nem eu sou o pessoal da SP Trans ou da Secretaria Municipal de Transporte puder explicar. Mas o que se verifica, o que a prefeitura verificou na prática, além de ter uma teoria muito forte por trás,
é que quando você diminui a velocidade, você diminui os acidentes, e os acidentes eram um dos grandes causadores, eram os grandes gargalos do trânsito. Então, o que se verifica é que a velocidade ela é mais baixa, mas ela é contínua. Ela passa a não ter tantas intercorrências como tinha anteriormente. Então, era um falso ganho quando você aumentava a velocidade, porque isso acabava causando mais acidentes, o que prejudicava o trânsito. Ok, eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos no quarto e último bloco do programa de Direito e Globalização. Com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização, recebendo o Dr. Rodrigo Pirajá. Dr. Rodrigo Pirajá é diretor-presidente da São Paulo Negócios. Nós estamos falando sobre a polêmica no momento chamada Uber. O senhor se referiu, desde que começamos a tocar na questão do Uber, que o Uber não é um serviço clandestino, porém não é regulamentado. Qual é a proposta da Prefeitura de São Paulo para regulamentar esse serviço nesta cidade? Perfeito, Martins. A primeira premissa que a Prefeitura identificou é que ela deveria se preocupar menos com a atividade econômica e mais com o uso excessivo do viário urbano. A lógica da Prefeitura, por trás de toda a regulação, é quem usa mais excessivamente o viário urbano, quem desgasta mais, quem consome mais a infraestrutura, precisa remunerar adequadamente essa infraestrutura que ela gasta. Porque antes, esse serviço ele desgastava a rua, mas quem pagava eram os cidadãos em geral. Era a coletividade. Era a coletividade. O que a gente quer é internalizar esse custo em quem usa o viário de forma excessiva e para exploração de atividade econômica. Quem lucra com o viário tem que pagar pelo uso excessivo do viário. Mas como fazer isso? Isso. Boa pergunta. Uma outra questão que nós identificamos é que essa pulverização do relacionamento do Estado com os motoristas não era salutar. Era preciso que a gente centralizasse em alguns poucos operadores esse relacionamento para que eles fiscalizassem os motoristas. Então, na regulação da Prefeitura, ela prevê o que a gente chama de operador de transporte ou de tecnologia credenciado. Então, esses aplicativos que hoje prestam esse tipo de serviço se credenciam na Prefeitura e a Prefeitura passa a controlar eles, como é que eles vão distribuir os motoristas para usar o viário. Então, esse é o primeiro ponto.
Via tecnologia. Via tecnologia, nós vamos centralizar em alguns operadores do serviço, Que são os intermediadores. que são os intermediadores, e eles farão esse papel de intermediação com os motoristas, e a prefeitura apenas receberá a informação dos motoristas e controlará os dados. Então muda um pouco o papel. Ou seja, ao invés de um agente que autoriza todos os motoristas, nós vamos credenciar operadores e eles é que vão distribuir. E fiscaliza o Operador. Veja que facilidade e que inovação. Isso com a tecnologia ela é muito fácil, esse tipo de fiscalização. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que também nós vamos disponibilizar créditos de quilômetros para usar no viário. Ou seja, quem quiser operar esse serviço vai ter que adquirir créditos de quilômetro para a prefeitura para poder operar. Então, por exemplo, o Uber. O Uber quer prestar esse serviço? Ok. Então, ele adquire o número de quilômetros que ele vai querer usar na via. Porque é esse valor que vai servir para remunerar a infraestrutura gasta por esse tipo de serviço. Então, nós vamos disponibilizar créditos, os operadores vão adquirir créditos e só vão poder usar nos limites do crédito adquirido pela prefeitura. Então veja então que alteração. Não, a gente não vai apenas tributar o serviço. Nós vamos cobrar um preço pelo uso do quilômetro. O uso do espaço público tem valor. É um bem muito valioso. É muito escasso. Nós precisamos trazer esse capital para o poder público para que o poder público possa usar esse dinheiro na infraestrutura urbana. Então, nós vamos disponibilizar créditos, os operadores adquirem os créditos que vão usar, então só vão poder usar o viário no limite dos créditos adquiridos, e esse valor é revertido para o sistema de mobilidade urbana da prefeitura. Então, essa é uma outra premissa, através de aquisição de crédito de quilômetro para a prefeitura. Uma quarta premissa, que nós também estabelecemos na minuta de consulta pública que foi submetida à população, é que o preço desse quilômetro vai variar de acordo com a política municipal. Então, o quilômetro vai ser mais barato, por exemplo, na periferia, para incentivar que esse transporte migre para a periferia. E seja uma alternativa para as pessoas que lá moram. Perfeito. E que seja um modal que conecte com o transporte coletivo, mais barato. Então, nós vamos cobrar um preço de quilômetro menor se o serviço for prestado na periferia. Uma outra externalidade positiva, como a gente chama, é que nós também vamos cobrar um valor menor em horários alternativos e um valor maior no horário de pico. Se a gente quer tirar carro da rua no horário de pico, nós vamos aumentar o valor do crédito. Se nós queremos incentivar o uso do viário em horários alternativos, nós vamos diminuir o valor do crédito. Então, o sistema de preço público regulado de acordo com a política municipal vai servir para que nós não apenas neutralizamos as externalidades negativas do uso excessivo do viário, que é o desgaste da infraestrutura, como também nos permita incentivar externalidades positivas através de políticas de gênero, políticas urbanas e de mobilidade. Agora, esse projeto da Uber não é um projeto local do Brasil, é um projeto que tem acontecido em outros países, no México, Estados Unidos, Alemanha. Como, comparativamente falando, nós temos algum modo de comparar o serviço prestado lá com aqui, o modelo de lá com o modelo daqui? Perfeito. Há uma diferença grande. O que nós também identificamos é que existem dois modelos básicos de regulação. Um mais europeu, que é proibição do serviço. Foi proibido? Em muitos países europeus da Europa foi proibido o serviço, que a gente acha que não é o melhor caminho. E os que liberaram, assim como os Estados Unidos, que é um modelo mais liberal, libera mediante uma taxação do faturamento da atividade. Ou seja, o poder público acaba virando sócio da atividade. Quanto mais a atividade lucrar, mais o poder público lucra. São Paulo entendeu que esse talvez não fosse o melhor modelo de regulação. São Paulo não quer ser sócio desse tipo de atividade. O que São Paulo quer é usar o preço para incentivar ou desincentivar a atividade a depender da política pública de mobilidade urbana. Então, São Paulo construiu uma terceira via. Regula liberando,
mas mediante um pagamento de preço público proporcional ao uso intensivo do viário, que compense o uso intensivo e que sirva para uma regulação estatal. O modelo de São Paulo tem sido elogiado no mundo todo. Recentemente teve um evento do Banco Mundial em que um dos consultores do Banco Mundial longamente enalteceu o modelo regulatório proposto pela Prefeitura de São Paulo, e há já um entendimento bastante arraigado, inclusive nos economistas, né, que esse é o melhor modelo do mundo de regulação desse tipo de serviço, que ainda não se viu um modelo tão inovador e tão acertado de regulação desse tipo de serviço. Nós estamos caminhando para os minutos finais do programa e eu gostaria de explorar mais um assunto que eu sei também é iniciativa da São Paulo Negócio, que é uma nova proposta de iluminação da cidade. O que é isso e como está? Perfeito. A São Paulo Negócios, ela estruturou o projeto de PPP da iluminação pública para a Secretaria de Serviço. Ou seja, a Secretaria de Serviços do município de São Paulo é a concedente do serviço de iluminação pública e nós é que estruturamos e modelamos todo o projeto de gestão da iluminação pública na cidade de São Paulo. Não é mera troca de lâmpada, não é troca de lâmpada por LED, é mais do que isso. São Paulo não vai contratar mais produto, São Paulo vai contratar serviço, vai contratar nível de iluminância. Pouco importa se é LED ou outra tecnologia mais inovadora ou mais futura. O que nos interessa é garantir um nível mínimo de iluminância em toda a cidade. E é isso que nós estruturamos. Nós modelamos esse projeto de substituição e ampliação do parque para uma gestão inteligente da iluminação pública. Porque não é só troca de lâmpada. Eu quero que a lâmpada só esteja acesa quando precisar. Eu quero que, uma vez que a lâmpada desligue por algum defeito, já haja uma comunicação imediata para a prefeitura corrigir o defeito em tempo quase que real. Então, essa é o início de uma cidade inteligente que acreditamos que é o caminho definitivo para São Paulo. Nós estamos caminhando para o encerramento, eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Martins, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de explicar para os espectadores o papel da São Paulo Negócios. Imaginamos que há muitas inovações ocorrendo e que a cidade merece um tratamento adequado. Eu espero ter conseguido explicar um pouco desses negócios inovadores que estão ocorrendo na cidade com a ajuda do poder público, mas gostaria de chamar os cidadãos paulistanos a conhecerem o que a prefeitura tem feito e o que vai fazer. Nós estamos à disposição, a São Paulo Negócio é a porta de entrada do investidor que queira aplicar os seus recursos na cidade. Doutor Rodrigo Pirajá, há um site que a gente possa consultar? Sim, é o site da São Paulo Negócios, é www.spnegócios.com. Gostaria de agradecer sua presença aqui, o seu precioso tempo, que se dedicou a nos esclarecer uma série de dúvidas. Eu mesmo, como usuário, não usuário de Uber, já virei fã. Saí daqui fã desse projeto, acho que é um projeto moderno. Está de parabéns o senhor, está de parabéns sua equipe, está de parabéns a Prefeitura de São Paulo, que está encabeçando um projeto que é, a princípio, polêmico, mas não tem nada que... Quando você caminha à frente, sempre encontra as polêmicas. Isso é natural e normal. Vou me agradecer a sua presença aqui, vou me despedindo e aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.